Olá! Vindo aqui compartilhar com você quem é a pessoa que eu escolheria para sentar comigo no banco de praça e conversar durante uma hora ininterrupta. Pois é, ontem eu fiz um post aqui para vocês, com uma imagem de um banco de praça bem bonito, perguntando se você pudesse sentar nesse banco e conversar por uma hora com qualquer pessoa, quem você escolheria. E eu estou vindo aqui compartilhar a minha pessoa. Eu confesso que não foi fácil, porque eu gostaria de conversar com muita gente. Eu sou bem conversadeira e não foi fácil assim dizer a pessoa. Mas depois de bastante refletir, eu cheguei no meu nome. E o nome que eu elegi foi o Oswaldo Montenegro. Eu adoraria bater um papão com o Oswaldo. Eu gosto muito da obra dele e eu aprendi a admirar ele como pessoa também, do que eu pude ter acesso das entrevistas, das falas. Então, por exemplo, tem uma playlist no canal dele do YouTube que chama Pergunte para o Oswaldo. E são perguntas aleatórias sobre a vida, sobre o amor, sobre o passado, sobre o presente, sobre filhos, sobre ex, enfim, sobre política. E ele responde, e ele tem tantos pensamentos tão interessantes, que eu compartilho com alguns deles, outros eu acho tão, assim, inusitados, que eu adoraria conhecer mais ele, bater mais papo. Segunda coisa, as letras dele, porque ele praticamente faz poemas musicados, né? E a capacidade que ele tem de colocar, simbolizar sentimentos humanos tão profundos com poesia é tão imenso que, puxa, como ele faz isso? Como ele consegue traduzir a alma humana com a sensibilidade e a potência que ele faz? E ainda colocar aquela voz, aquelas notas. Ele faz um estilo de música que eu gosto muito, né? Com introdução, com elevação, enfim, a capacidade dele de colocar palavras no subjetivo humano eu acho incrível. E o terceiro elemento também, que eu gostaria muito de conversar com ele, né? De saber mais dele, que eu já assisti alguns shows dele, tanto gravados e assisti ao vivo, e ele vai falando umas coisas assim entre as músicas, e ele tem um humor lúcido, ele tem um humor inteligente, ele consegue fazer reflexões tão engraçadas da nossa vida que eu adoraria ouvir esse cara por uma hora. Eu adoraria compartilhar uma hora inteira com ele, quem sabe de brinde eu ainda poderia ouvir ele tocar a música que eu mais, as duas músicas que eu mais amo é dele, que é Mandamentos e Estrela, ali ao vivo e em cores. Poder ter esse momento com Oswaldo seria um presentão da vida e por tudo isso que eu falei, ser um grande representante da arte para mim, um dos maiores cantores e compositores do Brasil, uma genialidade incrível por todos esses elementos. Ah, tem mais um elemento que eu esqueci, não posso deixar de compartilhar. Ele é tão inusitado, Oswaldo, dois elementos. Ele é tão inusitado, Oswaldo, não só na sua habilidade artística, que eu estava falando agora, que ele mora, o apartamento dele é todo pintado por ele, mas não é pintado assim, branco, bege, enfim, não. É uma tela, uma tela de arte. Ele falou, eu queria morar num quadro da arte. Ele fala, a vida fora da arte é muito chata, eu preciso viver de arte. Então, o apartamento dele é pintado do chão ao teto por ele. É um grande quadro na hora que ele mora dentro. Tem esse dado que eu adoraria falar mais sobre isso. Queria ouvir mais ele falando sobre isso. E o outro que eu estava quase esquecendo, que é muito genial. Ele, durante um tempo, viajou muito, né? Com as turnês, com as peças e tal. E, então ele teve essa vida meio nômade. Aí ele chegou num pensamento, em um momento, que ele falou assim: puxa, eu nunca fui ninguém na minha vida sem ser eu. E aí ele decide cortar o cabelo, tirar a barba e assumir uma outra identidade numa cidade do Espírito Santo. Sérgio, esqueci o sobrenome, antropólogo. E ele assume essa identidade, aí ele faz amizade com pessoas, conversa com as pessoas, porque ele era um pesquisador, um antropólogo. E ele vai chegando à conclusão que mesmo se afastando das necessidades, das aspirações, dos desejos que ele tinha, como Oswaldo, né, de amar e ser amado, de manter o amor das pessoas importantes,
ele tinha os desejos dele como outra pessoa eram muito semelhantes e que no fim ele era ele mesmo. Eu acho isso genial. Uma pessoa que vive a experiência de ser outra pessoa, de tentar se desprender, né, do seu ego, entre aspas, original. Ele viveu essa experiência. Então, uma pessoa que desafia as normas nesse nível, que se permite tanta expressividade, que se permite tantas possibilidades e que parece ser amigo de tanta gente e que, de novo, consegue traduzir com a sua arte a essência humana, é realmente alguém que eu gostaria de bater um papo durante 1 hora numa linda praça e quem sabe ganhar de brinde agora sim, ele cantando para mim as 2 músicas que eu mais amo, que é Mandamentos e Estrelas. E você? Você já respondeu lá para mim? Quem é a sua pessoa? Se não respondeu, vai lá e responde que eu vou adorar saber. Bom domingo para você.